Moro há anos nos Estados Unidos, estou há 1 ano fora de status e vou me casar. Posso ter problemas no processo? Essa é uma das perguntas mais frequentes que chegam aqui no escritório. E a resposta não é nem sim, nem não, porque depende com quem você está se casando e como esse processo vai ser estruturado. Muita gente acha que casamento resolve tudo automaticamente e não resolve. E muita gente acha que overstay impede qualquer caminho, porém não impede em todos os casos. E é importante entender que há uma diferença entre overstay, que é a pessoa que veio com visto e entrou pelo aeroporto com visto, e aquela pessoa que entrou pela fronteira. Neste vídeo eu vou explicar exatamente o que muda quando você casa com cidadão americano, com residente permanente ou com alguém que tem visto temporário. E por que a forma como você estrutura esse processo pode ser a diferença entre uma aprovação e uma negativa. Nos últimos anos, o rigor nas entrevistas de casamento aumentou muito. O USCIS está muito mais criterioso em analisar não só a legitimidade do relacionamento, mas o histórico imigratório completo de quem está aplicando. Isso significa que tempo fora de status, entradas e saídas do país, mudanças de visto, tudo isso é levado em conta na hora da entrevista. E se o processo não foi estruturado corretamente desde o início, você pode chegar aqui no país achando que tudo está certo e receber uma negativa que poderia ter sido evitada. Então, antes de entrar com qualquer documentação, é muito importante entender com clareza qual é o seu cenário real, qual é o caminho seguro para o seu caso. A primeira coisa que precisa ser analisada é com quem você está se casando. É cidadão americano? É residente permanente ou é alguém com visto temporário? Cada um desses cenários tem regra completamente diferente. E é por isso que conselho genérico de internet não funciona. O que é verdade para quem casa com cidadão americano pode ser totalmente errado para quem casa com residente permanente. Quando o casamento é com cidadão americano, em muitos casos existe um caminho mesmo com overstay. Isso porque cidadão americano é considerado parente imediato. E parente imediato tem algumas proteções que outras categorias não têm. Mas quando é com residente permanente ou com alguém que tem visto temporário, o cenário muda completamente. Isso significa que o processo tem etapas diferentes, prazos diferentes e o overstay pode ter um peso negativo maior na análise. E se a pessoa com quem você está se casando tem apenas um visto temporário e está em um processo que vai levá-la a receber o green card, o processo muda completamente, porque a depender em que momento do processo ela está, você poderá ou não ser beneficiada desse green card que ela ainda vai receber. Se o visto dela venceu, se ela sair de status ou se o processo dela for negado, o seu processo inteiro também cai. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber exatamente qual é a categoria da pessoa com quem você está se casando, porque isso muda tudo. Outro ponto muito importante é a entrevista de casamento. Hoje ela está muito mais rigorosa. O oficial não está lá só para verificar se o casamento é real. Ele está analisando o histórico imigratório completo. Entradas no país, saídas, tempo fora de status, mudança de status, quando trabalhou, tudo isso é checado. E muita gente chega na entrevista preparada para falar sobre o relacionamento, sobre como se conheceram, onde moram, o que fazem juntos, mas não está preparada para explicar o histórico imigratório de uma forma clara e coerente. E aí o oficial pergunta: quando você entrou pela primeira vez? Com qual visto? Quando esse visto venceu? Você saiu no país nesse período? Voltou? Com qual documento? E se as respostas não batem, ou se a pessoa fica nervosa e dá uma resposta diferente da que está na documentação, isso levanta uma bandeira vermelha perigosa. Casamento real não resolve um processo mal estruturado. Você pode estar com a pessoa há anos, ter filhos, ter uma vida construída juntos, mas se a documentação não for organizada corretamente, se o histórico não foi analisado antes, se a estratégia não foi montada para o seu caso específico, o risco de negativa aumenta. E quando a negativa é em processo de casamento, dependendo do histórico, você pode ser colocado em processo de deportação. Não é só recomeçar, é lidar com uma consequência muito mais séria. Overstay significa que você ficou nos Estados Unidos além do tempo autorizado no seu I-94. O I-94 é o documento que registra a sua entrada e diz até quando você pode ficar legalmente no país. Se você entrou como turista, por exemplo,
O I-94 geralmente autoriza 6 meses. Se você ficou além desses 6 meses, sem mudar o status, sem pedir extensão, sem fazer nada, você está em overstay. Agora, overstay sozinho não significa que não existe caminho. Quando você casa com um cidadão americano e entra com ajuste de status aqui dentro dos Estados Unidos, o overstay é perdoado automaticamente por lei. Isso é o que a gente chama de perdão automático para parente imediato. Mas se você sair do país antes de obter o green card, você pode ser barrado na volta e vai precisar de um perdão consular, que é um processo muito mais longo e complicado. E se o casamento é com residente permanente, o perdão automático não existe. Você vai precisar fazer o processo consular fora dos Estados Unidos e, dependendo do tempo de overstay, pode enfrentar um bar de 3 ou 10 anos, que é o tempo que você fica proibido de voltar. Então, o overstay importa sim, mas o impacto dele depende com quem você está se casando e de como o processo foi estruturado. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. A pessoa conversa com um amigo que casou, deu entrada, foi aprovado e acha que o processo dela vai ser igual. Mas cada caso é único. O histórico imigratório de cada pessoa é diferente. O tempo de overstay, as entradas e saídas, mudança de status, tudo isso muda o processo. O que funcionou para uma pessoa pode não funcionar para você. E o que não deu certo para outra pessoa pode ter caminho no seu caso. Então, seguir conselho genérico ou tentar replicar o processo de outra pessoa é um risco. Você precisa de uma análise individual baseada no seu histórico específico para saber qual é o caminho seguro. Casamento é um caminho perfeito para muitas pessoas, mas ele precisa ser estruturado de forma correta, com estratégia, com atenção ao histórico, com preparação para a entrevista. Sem isso, você está entrando com um processo sem saber se ele tem chance real de aprovação e se der errado, a consequência pode ser muito maior do que você imagina. Cada caso precisa ser avaliado de forma individual. E é exatamente por isso que existe a triagem gratuita. Se você está nessa situação, se está pensando em se casar, se já está casado e não sabe se o processo foi estruturado de forma correta, faça sua triagem gratuita. Sabemos que muita gente não quer gastar dinheiro para ouvir se existe ou não uma solução. E é exatamente por isso que temos uma triagem totalmente gratuita. Se não houver caminho legal, você não gasta nada. Se houver, a gente explica com responsabilidade qual é o próximo passo. E se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha com alguém que está passando por isso. Informação correta é a melhor proteção que você pode ter.